Meu Deus, não fazem isso. Então, já estamos efetivamente a começarmos a nossa live com os temas que nós temos para hoje. O que nós temos hoje para partilhar aí consigo? Nós temos o seguinte. Conforme vocês sabem, a Renamo está neste momento em 2 ou 3 frentes. A primeira frente que nós estamos é a frente que tem a ver com a contestação dos resultados eleitorais. Isto é a contestação do acórdão do Conselho Constitucional. Portanto, nós já submetemos vários recursos, não recursos, porque o acórdão é irrecorrível, mas nós submetemos 2 documentos ao Conselho Constitucional, para recordar. O primeiro é um pedido de aclaração do acórdão. Em termos simples, é um requerimento que visa forçar ou obrigar o Conselho Constitucional a explicar, a clarificar questões que são muito duvidosas do mesmo acórdão. Como vocês sabem, primeiro, a falta de fundamentação do acórdão, portanto, eles não conseguem justificar, não conseguem argumentar juridicamente a boa parte das decisões que foram tomadas. E o segundo requerimento era para nos entregarem a certidão com a extração das atas, isto é, as atas, a discussão que os juízes conselheiros tiveram antes da elaboração do acórdão. A Renamo quer ter essas cópias, que é para saber qual foi a base para a elaboração do acórdão. Portanto, estes são 2 documentos que estão no Conselho Constitucional. Mas temos uma série de documentos também que submetemos à Procuradoria, sobretudo processos criminais, como vocês sabem. Nós movemos uma ação criminal contra o Comandante-Geral da Polícia, Bernardino Rafael, por todos os atropelos e a violação de direitos humanos que aconteceram antes das eleições, durante as eleições e também depois das eleições. E penso que vamos ter que reforçar esse processo de crime agora com os acontecimentos de Gurue. Para além desta queixa-crime, desse processo criminal contra o Comandante-Geral da Polícia, movemos também um processo criminal contra o PCA da TVN, Eli Jonas, e toda a sua administração. Movemos também um processo criminal contra os membros da CNE, os 17 membros da CNE, sem exceção. Movemos também um processo criminal contra os juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Portanto, tudo isto são a luta jurídica que estamos a fazer. E vocês sabem também, neste momento temos já em finalização os processos que vão a nível internacional. Portanto, vamos recorrer a instituições internacionais para a anulação do acordo do Conselho Constitucional, que é uma verdadeira vergonha, que é uma coisa nojenta a todos os níveis. E também queria aproveitar essa ocasião para dizer que amanhã vamos ter uma grande novidade. Grande novidade. Olha, se eu estivesse assim a lidar com a população, que eu às vezes gosto de perguntar, pergunta lá qual é a novidade, as pessoas falam, as pessoas respondem. Havia de perguntar a vocês, imaginam qual é a novidade que nós temos para amanhã? Nós temos uma grande novidade para amanhã, que é justamente um documento que é, digamos, o documento mais importante de todos que nós submetemos a nível doméstico. Nós vamos submeter amanhã um recurso extraordinário que vai entrar via PGR até ao Conselho Constitucional. Portanto, esse documento é uma bomba porque vai trazer fundamentos que as pessoas não imaginam, mesmo dos juristas mais experimentados, os chamados gurus do direito aqui na cidade de Maputo, em Moçambique, vão ficar espantados com a inovação e com as provocações técnicas jurídicas que a Renamo vai fazer ao Conselho Constitucional. Portanto, é um documento que vai marcar a história do país. Nunca aconteceu em toda a história, desde a independência, desde a proclamação da independência deste país, nunca se viu um documento como aquele que a Renamo amanhã vai depositar na Procuradoria-Geral da República e que vai ser encaminhado, vai ser remetido ao Conselho Constitucional. É um documento que vai criar muito debate nacional. Todas as televisões, tenho certeza absoluta que todas as televisões vão discutir o documento da Renamo, que realmente vai ser um desafio enorme, terrível, para todo o sistema de justiça nacional. Portanto, nós estamos parados
continuamos a nossa luta, não paramos. Esta grande novidade, que já começo agora, tanta novidade que vamos ter. Portanto, amanhã fica atento aos serviços noticiosos, sobretudo os serviços que vão a partir das 20 horas nas televisões. Vai ser debate nacional. Não há de haver outro tema a ser debatido, senão o recurso extraordinário que a Renamo vai apresentar no Conselho Constitucional. Mesmo estes pseudo-comentadores, alguns comentadores que têm o cérebro assim menor que o tamanho de uma ervilha, que andam em alguns canais aí mandatados pelo regime, a dizerem que já não há mais nada a fazer, porque o acordo do Conselho Constitucional é definitivo, não sei o quê, o que está-se a tentar fazer, que não faz sentido. Não imaginam a profundidade da argumentação técnica, jurídica, muito aprofundada, que a Renamo vai provocar ao sistema de justiça nacional. Eu até digo, não é só o sistema de justiça nacional. Por que não? O sistema de justiça nacional e internacional, porque vamos trazer coisas novas, coisas jamais vistas neste país e se calhar em África. Esta é a grande novidade que irá partilhar convosco. Outro tema que nós tínhamos, qual é que era? O tema que tem a ver com a paralisação da cidade de Maputo, que nós havíamos recomendado para o dia de hoje, 11 de dezembro. Vocês sabem, temos uma conferência de imprensa na sexta-feira, na delegação política da cidade de Maputo, onde nós exortávamos a toda a população moçambicana a ficar em confinamento a nível da cidade de Maputo. Nesta segunda-feira, exortávamos também as barracas, as lojas, os ministérios, tudo a fecharem, os chapas por aí fora. Portanto, vocês conhecem, isso também passou na televisão, muitos debates foram feitos à volta disso. E hoje foi o dia, não é? Hoje foi um dia, eu fiquei extremamente satisfeito. Vou ser sincero, aberto e intelectualmente honesto. Portanto, não foi a 100%. Toda a gente sabe disso. Portanto, não vamos aqui estar a tentar enganar as pessoas. Não foi a 100%. Mas pelas informações recebidas e pelos, digamos, colaboradores que nós tínhamos, que passaram pelas várias artérias da cidade, que passaram pelas lojas, viram. Portanto, nós tivemos a 60% de paralisação. Portanto, estar a 60% de paralisação, é lógico que nós queríamos 100%. Nós queríamos tudo parado, tudo parado, sem ninguém andar em nada nenhum. Mas é lógico, vocês sabem, é a primeira vez que acontece isto na história da cidade de Maputo. Nunca houve um evento igual. É a primeira vez que nós fazemos isso. Também o nosso povo está em aprendizagem. Estamos, digamos assim, num processo de maturidade cívica, de maturidade, digamos assim, de manifestações, maturidade de protestos. Então, estamos a amadurecer. Logicamente, países como a França, né, conseguem fazer confinamento por 2 dias, 3 dias, sem ninguém trabalhar, tudo parado numa cidade, paralisam toda a economia. Bom, lá vamos chegar, mas penso que para uma primeira ocasião já foi extremamente positivo a cidade estar paralisada a 60%. Portanto, foi extremamente positivo e estamos satisfeitos por isso. É lógico também que recebemos informações, e tenho aqui várias mensagens de pessoas que diziam que fomos ameaçados pelo nosso patronato, que se não viéssemos trabalhar iam nos mandar embora, se não viéssemos trabalhar íamos ser penalizados, íamos ser descontados, iam abrir processos disciplinares contra nós, íamos perder o emprego. Então muitos estavam a trabalhar. Mas sobre ameaça, isso também é positivo para que o próprio povo sinta exatamente que estamos num país ditatorial, que as pessoas não são livres de manifestar livremente passa a repetição, a sua opinião, o seu direito de agir segundo a sua consciência. Então, estamos num país ditatorial, até no setor laboral. Portanto, isso foi bom acontecer para que as pessoas vissem isso. Mas também aconteceu algo inédito, né? Um pouco antes de nós, deixa-me lá ver aqui se eu consigo encontrar, um pouco antes de nós, não sei se isto vê-se bem, não sei se consegue ver aí, mas está bem, talvez o que acontece é que nós, um pouco antes da nossa manifestação, por volta das 22 horas, houve uma contra-informação. Portanto, o próprio regime, que estava realmente com medo do que ia acontecer hoje, no dia 11, primeiro atacaram a minha conta. Vocês estão a ver, esta conta esteve bloqueada, esteve desaparecida, portanto só reativamos a conta hoje.
com uma guerra enorme. Portanto, agradeço imenso os ITs. Tivemos muitos ITs, portanto, especialistas em redes sociais, em programação, em engenharia informática, muitos que se voluntariaram. Portanto, temos muitos voluntários que estiveram disponíveis para recuperar a conta. Portanto, tivemos um debate muito acalorado com a equipa de suporte do Facebook e que conseguimos, à última hora, reaver a nossa conta. Também tinha sido atacado o nosso site, conseguimos reaver o site. Vocês sabem que sempre que há deste tipo de ocasiões, a minha conta é sempre atacada, a minha página é sempre atacada, mas estamos a reforçar agora os métodos de bloqueamento ou de blindagem, como se diz na linguagem informática, para proteger melhor a conta, não é? Portanto, a primeira tentativa de inviabilizar esta manifestação pacífica em casa, que ninguém saía de casa, de paralisação da cidade, foi atacar justamente a minha conta, a minha página do Facebook. A segunda coisa que eles fizeram, essa que eu já falei, de ameaças que fizeram aos trabalhadores, obrigar os trabalhadores sobre a ameaça que se você não vem trabalhar, você é expulso, você é descontado, vamos desgraçar a tua vida. Essa foi a outra coisa que foi feita. A terceira foi a própria polícia que foi à televisão, foi aos órgãos de comunicação social, exortar as pessoas que devem ir trabalhar. Então, a última foi esta. Eu não sei se vocês conseguem aqui ver, não sei se isto aqui está claro aí. Isto é invertido. A câmera está invertida, mas ok, tudo bem. Mesmo a câmera invertida, não sei, deixa lá, se eu puser assim, talvez isso vocês vejam direito. Não, a câmera está invertida, portanto, depois a câmera frontal. Mas o que eu estou a tentar mostrar aqui? Estou a tentar mostrar outro truques baixos que foram usados pelo regime. Eles clonaram, atenção que vou dizer, presta atenção que vou dizer, fica muito atento que vou dizer. Eles clonaram a conta do Adriano Novunga e foram colocar na conta de Adriano Novunga. Pegaram o anúncio que nós tínhamos feito da paralisação da cidade de Maputo e editaram o anúncio e colocaram que estava cancelado. Puseram lá cancelado. E foram clonar a conta do Adriano Novunga e colocaram lá cancelado a manifestação ou a paralisação da cidade. Foram clonar a conta da Quitéria Giringani e também foram colocar lá o anúncio falso de que a paralisação da cidade estava cancelada. Foram clonar a conta do Clemente Carlos e também colocaram lá o flyer a indicar que o evento do dia 11, que era a paralisação da cidade, estava cancelada. Então, esta coisa de falsificação é o modus operandi deste regime. Portanto, tanto investimento que foi feito, veja só, mover todo um sistema justamente para tentar inviabilizar o direito cívico, não é? Então, vejam só, foram atacar a minha conta, a minha página do Facebook. A polícia, no mais alto nível, foi à televisão para dizer às pessoas que não deviam ficar em casa, tinham que ir às atividades, estavam incomodados. Mandaram os empresários por aí fora, que nem são da Frelimo, mas são ameaçados pela Frelimo, para estes, por sua vez, também ameaçarem os seus trabalhadores para ir trabalhar. Foram clonar a conta do Adriano Novunga, da Quitéria Giringani, do Clemente Carlos, e foram colocar um anúncio falso, porque sabiam como eles são verdadeiros influenciadores. Então, estavam por essa via a querer psicologicamente abater as pessoas para não participarem. Mas a participação, mesmo com tudo isso quanto fizeram, mesmo assim a participação, na minha opinião, foi positiva para uma primeira ocasião, para uma primeira vez que isso acontece na cidade de Maputo. Portanto, estamos em maturidade, estamos a crescer. As próximas, tenho certeza que vai ser bem melhor. Então, foi positivo para nós saber que todo o Estado se mexeu, se moveu e investiu para parar, digamos assim, algo que nós só dissemos em 2, 3 minutinhos na conferência de imprensa. Portanto, isso é positivo para nós. Significa que estamos no bom caminho, estamos no caminho certo, quando todos eles investem para tentar parar algo
que é um direito básico de todo cidadão. Portanto, esse era o segundo tema que eu queria falar convosco. O terceiro, qual é que é? O terceiro tema é simples. Queria falar-vos sobre algo, digamos assim, algo inevitável hoje. Hoje nós estamos a falar das eleições, da repetição das eleições que aconteceram em vários pontos do país. Os lugares mais destacados foram Cala Porto, Gurua, Mar Romeu. Portanto, esses são os locais onde tivemos eleições com alguns dados importantes. Muitos desses dados já foram partilhados, toda a gente já conhece. Portanto, não vou dizer nada de novo. Não vou dizer nada de novo, porque vocês já sabem, já conhecem isso. Mas eu agradeço. Alguém está a dizer ali Viva Frelimo e depois põe os corações vermelhos. Acredito que são corações vermelhos para mim. Eu agradeço. Portanto, como o pessoal me disse, tem muita gente da Frelimo que de facto ama muito o meu programa. Quando a gente entra em direto, também estão eles aqui em direto e fazem comentários, que isso é positivo. Significa que a aderência está cada vez mais a aumentar, mesmo nos nossos adversários políticos. Muito obrigado aos membros do Partido Frelimo que são ligados à nossa conta e a mandar corações e a mostrar que realmente amam o programa e amam o Venâncio. Olha, normalmente estava a dizer, hoje nós tivemos várias essas situações interessantes no sentido negativo. Portanto, nós tivemos eleições que envergonharam e envergonham todo o nosso país. Temos aí em Gurua situações graves de baleamento de pessoas. Temos muitas pessoas feridas, muitas pessoas detidas, muitas pessoas neste momento que estão com as famílias desesperadas, as famílias neste momento que estão desalentadas. Portanto, foi uma violência brutal. Portanto, colocaram dentro dos postos de votação a unidade de intervenção rápida, portanto, polícia anti-botim altamente armada dentro dos postos de votação. É uma coisa impressionante. A lei, só em casos excepcionais, é que uma polícia anti-botim pode ir até um posto de votação. Mas, de todas as formas, toda a Força Armada tem que ficar a 300 metros dos postos de votação, é o que a lei diz. Mas houve portanto, polícia armada no interior dos postos de votação. Muito baleamento, força bruta, muitas agressões, delegados de candidatura da Renamo e da oposição agredidos, violentados, torturados. E o mais grave de tudo isto é Mar Romeu, quer dizer, a vitória, portanto, até a altura do apuramento parcial, portanto, o apuramento que se faz nas mesas, a vitória era inquestionável para Renamo. Quando se começou a fazer a contagem, isto é o apuramento parcial, notando que a Renamo estava em vantagem, interrompeu-se o apuramento parcial, interrompeu-se a contagem dos votos. E depois começa toda aquela manipulação, adulterar resultados, que vocês sabem que também aconteceu a mesma coisa aqui na cidade de Maputo. Portanto, nós ganhamos as eleições ao nível do apuramento parcial, ao nível das mesas, e depois ao nível distrital, no apuramento intermédio, na cidade de Maputo, foram falsificados editais, foram falsificadas as atas, que essas atas editais, depois os próprios tribunais comprovaram em sede de julgamento, em audiência de julgamento, comprovaram de facto que os documentos usados pelos órgãos eleitorais eram falsificados, eram rasurados, eram documentos falsos. E até hoje estamos à espera que sejam responsabilizadas as pessoas que falsificaram os documentos na cidade de Maputo e que o tribunal comprovou que eram documentos falsos. Da mesma forma que também realmente foi triste nós avançarmos para eleições, para a repetição de eleições, com as mesmas pessoas que tinham feito a fraude, digamos assim, nas primeiras eleições. Quer dizer, é realmente muito grave. É por isso que a Renamo submeteu processos crimes, tanto a nível do Conselho Constitucional, a nível da Comissão Nacional de Eleições, ao nível das comissões provinciais de eleições e distritais, porque toda esta cadeia é uma cadeia mafiosa, toda esta cadeia é uma cadeia que configura uma associação para delinquir.
desde os juízes conselheiros do Conselho Constitucional até ao nível dos diretores distritais do STAI e dos presidentes das comissões distritais de eleições. Portanto, toda esta cadeia é uma associação para delinquir, são todos uma quadrilha, então digamos, uma gangue mafiosa, justamente para roubar, para adulterar eleições, para tentar assassinar a democracia. Portanto, esta que eu queria, em termos muito simples, repudiar de uma forma veemente as eleições que se realizaram hoje. Foi uma vergonha nacional. O regime, o Partido Frelimo, definitivamente carimbou que realmente o objetivo deles é assassinar a democracia. O objetivo deles é abolir as eleições. Por essa razão, as nossas reivindicações não devem parar. E as nossas marchas não vão parar. Nós não vamos parar com as nossas marchas. Vamos continuar com as nossas marchas. Vamos continuar a protestar. E eu que acredito que o protesto agora deve ser um protesto a nível nacional, não deve ser apenas um protesto localizado, deve ser a nível nacional, não devemos parar com o protesto, devemos continuar com os nossos protestos. Portanto, porque isto que aconteceu, não realmente, isto é abominável. E ainda digo mais, o sangue dos jovens de Gurue, estes que andaram a ser baleados, estes que perderam os seus primos, seus filhos, o sangue desses jovens, esse sangue, meus irmãos, Deus não deixa nenhum infrator, digamos, impune. Né? Vocês que andaram a engendrar toda essa fraude, desde o Conselho Constitucional, a PRM, CNE e todos que estão envolvidos no processo da fraude, o sangue desses jovens vai ser cobrado a vocês. Tal e qual, quando vocês conhecem muito bem a história bíblica muito clássica, do Caim e Abel. Quando Caim assassinou Abel, Deus disse a Caim que o sangue de Abel ainda clamava na terra. Então, o sangue desses jovens, baleados, assassinados, torturados, clama por justiça. Clama por justiça. Portanto, vocês, desde o comandante-geral da polícia, todos os seus subordinados, CNE, Conselho Constitucional, todos os mafiosos e toda a quadrilha da fraude eleitoral, vocês vão ter que responder, se não for na justiça humana, na justiça divina, pelo sangue desses jovens. Porque isto é fruto, isto só está a acontecer porque vocês fizeram uma associação para delinquir que justamente acabou dando nisso. E usaram a polícia, que devia ser uma polícia republicana, a polícia que devia ser uma polícia apartidária, a polícia que devia ser uma polícia pública para defender a todos, estão a usar essa polícia para balear cidadãos, para assassinar a população, para disparar sobre indefesos, sobre pessoas inocentes, para matar a sua própria população. Isto tem que ter um fim. Isto não pode continuar dessa maneira. Nós não podemos continuar a conviver num país em que os dirigentes do país comportam-se pior que assassinos, comportam-se pior que narcotraficantes. São piores, digamos assim, que uma gangue de assassinos, com uma quadrilha de assaltantes. Portanto, não pode ser. Não pode ser. Nosso país, de fato, foi totalmente tomado pelo crime organizado, pelo narcotráfico. Portanto, isto são técnicas do narcotráfico, são técnicas justamente do crime organizado, são técnicas do Estado ditatorial. Portanto, nós estamos numa ditadura pura. Se alguém tem alguma dúvida, que essas dúvidas agora sejam dissipadas. O país está numa ditadura pura e completa, crua, da crua ditadura. Portanto, não pode. E nós não podemos, como moçambicanos, não podemos aceitar que o país continue nesta escalada. Nós temos que dar um ponto final a isto. Não podemos continuar a ser escravizados. Não podemos continuar a ser tratados como animais quando estamos dentro do nosso próprio país. Não é? Então, e esta vitória, esta independência, que sempre dizem que nós temos dívida com a independência, todos nós, de uma forma direta ou indireta, todos nós participamos para a independência do país. Portanto, ninguém deve pensar que nós temos dívida com algumas pessoas que proclamaram a independência. Nós não estamos em dívida, não. Isso foi um dever patriótico. Ninguém devia vir exigir pagamento por causa disso. Então, já chega. E se há alguma dívida que nós tínhamos por causa da independência, então já pagamos.
50 anos. Não conheço nenhum empréstimo no banco que dure mais do que 50 anos. Aliás, 50 anos é muito. O empréstimo, o crédito de habitação nos bancos vai ter quanto? 15 anos, 20 anos. Então, se compararmos com o sistema financeiro, a dívida que nós tínhamos com o Partido Firmino, a dívida que nós tínhamos com essa geração do 25 de setembro ou 7 de setembro, como quiser, já pagamos. Já pagamos essa dívida, já não temos mais dívida convosco. Então, por favor, já acabamos de pagar a última letra convosco. Então, tem que parar com isto. Tem que parar, já não vos devemos nada. Temos que parar com isto, temos que acabar com isto. Isto depende do comprometimento que nós moçambicanos temos que ter. Não podemos continuar cada um na sua vida e achar que só temos que sobreviver. Não, isto não pode ser. Nós temos que nos unir numa única voz, num único objetivo, justamente para acabarmos com isto. É o fim deste regime. Eu creio, eu tenho certeza absoluta que neste momento a Frelimo está a viver de bacela. O tempo de vida útil da Frelimo acabou, porque já não tem base social, já não tem apoio na população. A população já não quer mais este regime. Então já acabou. O tempo de vida útil já acabou. O regime da Frelimo agora é como se fosse um doente terminal. Está na sala de reanimação, está ligada com tubos. A única coisa é que tem na porta polícia, tem tribunais, tem procuradorias, por aí fora que trabalham a seu favor. Mas a vida útil, politicamente falando, a Frelimo está a viver de tubos agora, com máquinas. Já não tem vida, não tem vida política. Politicamente, a Frelimo está morta, acabou, está liquidada, já não tem mais vida. Então, tudo o que forem a fazer é uma tentativa de forçar, uma tentativa de tentar, digamos, resistir e arrastar-se, quando já estão sem nenhuma vitalidade política, estão esvaziados politicamente. Socialmente não têm nenhum apoio. Esta que é a grande realidade. Portanto, nós vamos continuar com as manifestações, não vamos parar com as manifestações, vamos continuar. Queria apenas convidar a todos vocês, como vocês sabem, nós dedicamos as nossas quintas-feiras para uma sessão, um dia de jejum e oração para o nosso país. Portanto, a quinta-feira passada foi extraordinário. Muita gente, foram milhares de moçambicanos que aderiram, estivemos em jejum e oração. Então, esta quinta-feira, a partir da minha página pessoal, a página de Facebook de Venâncio Olhano, vamos também estar conectados para estarmos todos nós jejuando e orando pelo nosso país. E o nosso jejum e oração desta quinta-feira vai ser importante porque vamos orar primeiro pelas vítimas baleadas, torturadas, humilhadas ao nível das eleições, essas eleições do dia 11 de dezembro, que aconteceram digamos, as eleições do dia 10, desculpa lá, não é dia 11, as eleições do dia 10 de dezembro, que aconteceram um pouco por todo o país. Então, nós temos que orar. Temos que orar a favor de todos aqueles que foram baleados, foram assassinados, que estão detidos injustamente em primeira mão, mas também temos que orar pelo nosso país. Temos que orar pelo nosso país. Portanto, a questão central da nossa próxima sessão de jejum e oração, qual é que vai ser? Senhor, derrame a sua justiça sobre Moçambique. Portanto, que haja justiça em Moçambique. Temos que orar para que haja justiça no país. Sabemos que Deus é justo, sabemos que Deus é o Pai da justiça. Então, que haja justiça. Este tem que ser o tema da nossa próxima sessão de jejum e oração. Que haja justiça em Moçambique. Haja justiça sobre a nossa nação. Senhor, derrame a sua justiça sobre Moçambique. Portanto, vamos orar todos na próxima quinta-feira, a partir das 0 horas, e vamos cortar o nosso jejum às 18 horas. Tá? Então, vamos estar todos nós conectados. Vamos jejuar, seja você cristão, seja você muçulmano, todos aqueles que adoram o Deus único que formou o universo, que formou a terra e formou aquilo que está embaixo da terra. O Deus todo-poderoso de todo o universo, desta vida e da vida eterna. A esse Deus vamos todos nós clamar na quinta-feira,
das 0 horas às 18 horas, jejuando e orando, ok? Não é só jejuar, passar sem comer. Isso não. Temos que estar sem comer, mas temos que orar consistentemente. Quem quiser, de 1 em 1 hora pode orar, quem não, de 3 em 3 horas pode orar. O que importa é estarmos sempre em espírito de oração, permanentemente em oração, para o nosso país. Temos que orar pelo nosso país, para que a justiça seja derramada sobre Moçambique, para que a justiça prevaleça sobre a injustiça, para que a verdade prevaleça sobre a mentira. Portanto, temos que clamar pela justiça sobre Moçambique. Portanto, meus irmãos, esta foi a live de hoje, depois da nossa conta ter ficado cerca de 24 horas desaparecida, por ter sido atacada violentamente por aqueles que realmente querem combater a liberdade, querem combater a democracia, mas estamos aqui, graças a Deus estamos aqui. Então Deus abençoe poderosamente a todos que estiveram acompanhando esse programa, a todos que estiveram acompanhando e que estiveram, digamos assim, de boa fé, de bom coração, mas também Deus abençoe aqueles que também estão a fazer comentários maliciosos e aqueles também que não são de acordo com as nossas ideias, mas que estão conectados conosco. Portanto, é um dom de Deus, as pessoas que não concordam conosco, mas também estarem conectados. Então, Deus também abençoe poderosamente a todas essas pessoas que, apesar de não sermos dos mesmos ideais, de não sermos dos mesmos valores, mas estão conectados conosco e estão acompanhando o nosso programa. Portanto, sejam todos profundamente abençoados e eu espero por todos, no físico e no espírito, na quinta-feira, para uma sessão de jejum e oração a favor da justiça ser derramada sobre Moçambique. Portanto, para todos os machos, um forte abraço, para as nossas manas, nossas irmãs, as nossas esposas, nossas tias, como sempre faço. E acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,